Caros amigos e amigas que acompanham essa nossa programação da editora Cleofas, eu quero apresentá-los hoje uma gravação que nós preparamos sobre a história da igreja. Você sabe que é muito importante conhecer a história da igreja. São 2000 anos de história. Não existe nenhuma instituição humana, só que a igreja também é divina, que tenha 2000 anos de vida. Foram mais de 265 papas, não é? E uma história muito longa, uma história que envolve muitas coisas. Bem, nós sabemos que a gente só ama aquilo que a gente conhece. Para amar a igreja, conhecer a igreja, inclusive servir melhor a igreja, é preciso conhecer a história da igreja. Essa história da igreja não é fácil, né? Normalmente ela está dividida em 4 partes. A primeira parte é a história antiga, que vai do século I, mais ou menos até o século V, com a queda do chamado Império Romano do Ocidente, né, na mão dos bárbaros no ano 476. Depois, a segunda parte é a Idade Média, que vai mais ou menos do ano 476 até o ano de 1453, com a queda do Império Romano do Oriente, na mão dos turcos otomanos, a tomada de Constantinopla. Aí nós temos mais 1000 anos de história. Bom, depois, normalmente, os historiadores, com a Renascença, a partir do século XV, dizem que começou, então, a idade chamada moderna, que vai até mais ou menos 1929, com o chamado Tratado do Latrão, onde a igreja perdeu todo o Estado Pontifício, que tinha 40.000 quilômetros quadrados, e ficou apenas com o pequeno Estado-cidade do Vaticano, hoje, que tem apenas meio quilômetro quadrado. Então, aí, de mais ou menos 1453 até 1929, nós temos aí a história da igreja moderna. Depois, a história contemporânea, que vai até hoje. Bom, eu estou gravando um curso de história da igreja nessas partes. E nós já gravamos a primeira parte, que é a história antiga da igreja. São 5 CDs, um de cada século, século I, século II, século III, IV e V, onde eu vou explicando detalhadamente a vida, a história da igreja em cada um desses séculos. O primeiro século, a igreja que nasce em Jerusalém, mas que já chega até Roma com São Pedro e São Paulo, que inclusive são martirizados no ano 67. O século II é aquele século onde a igreja então se expande, né? Não só pela Europa, mas também pela Ásia e pelo norte da África, e começam inclusive depois a surgir as heresias no século III. E a grande perseguição contra a igreja por parte do Império Romano, que era pagão. Então, mais de 100.000 mártires cristãos, né? O cristianismo teve que se refugiar nas catacumbas. Isso foi até o ano 313, quando o imperador Constantino se converteu ao cristianismo e proibiu a perseguição aos cristãos, né? Até que depois, lá no final do século IV, no ano 385, o imperador Teodósio, cristão, transformou o Império Romano no Império Cristão, por decreto, o chamado Edito de Tessalônica. Bem, depois tivemos aí a invasão dos bárbaros também sobre a Europa, a queda do Império Romano no ano de 476, e a igreja que continua com seus monges, com seus papas, com seus bispos, com seus missionários a evangelizar essa massa bárbara que invadiu a Europa vindo do norte, lá da Inglaterra, os chamados bretões, também principalmente os germânicos que vieram da Alemanha, ostrogodos, visigodos, alamanos, suevos, burgúndios, vândalos, que invadiram todo o norte da África, a Espanha, a Itália, a França, enfim, toda a Europa, e a igreja que ficou como a única instituição que sobreviveu depois da queda do Império Romano e que durante então 6 séculos, 7, 8 séculos, na Idade Média, a igreja vai trabalhar, evangelizar e educar essa massa bárbara e criar na Europa a chamada cristandade. Bom, isso você vai ver até o século V na primeira coleção, que são de 5 CDs
que você pode adquirir pela editora Cleofas. É só entrar no site da editora, www.cleofas.com.br. Então, quem gosta de ouvir, estudar ouvindo, colocar aí no seu carro, no seu CD em casa e ouvir, né? Uma história da igreja detalhada, século por século, para você aprender.